Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Eu quero que nesse estudo está falando sobre o verdadeiro fundamento, que é o nome do Salvador, e quero estar mostrando que não adianta as pessoas saírem seguindo números de pessoas. Tem pessoas que pensam que o que vale é o número. Ali tem muitas pessoas que pregam assim, então eu vou para lá, que lá deve estar certo, lá tem muita gente. Então eu quero trazer para você nesse estudo, quero te mostrar que o Eterno, ele opera sempre com um pequeno número. O pequeno número é que é escolhido por ele não escolhe a maioria, pelo contrário, ele sempre escolhe a minoria. Aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz assim: segundo a graça que o Criador me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto. E Yahshua o Machia. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência, o dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Então o que eu quero trazer para você aqui? Quero trazer que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele foi levantado para poder pregar as verdades do Eterno, as verdades do Machia, do Salvador. Muitos daqueles apóstolos aí, o Salvador queria usar eles, como por exemplo o apóstolo Pedro, o apóstolo Cafos, mas eles estavam muito presos na religião judaica, eles não estavam querendo largar a religião judaica. Aí o Salvador levantou o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, e aí ele disse que através do apóstolo Shaul ele ia completar suas revelações. Então veja bem, o que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: esta questão do verdadeiro evangelho, essa questão de estar seguindo uma visão correta e não uma visão errônea. Veja bem, tem muitas pessoas pregando, mas quem está pregando de acordo com aquilo que os apóstolos ensinou, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul ensinou? Então aqui, essa é a questão que eu quero trazer para você. Então eu quero começar lá de trás para você ver que não adianta seguir a maioria. Você tem que seguir aquele que está com a visão correta, aquele que tem a verdadeira revelação do Eterno, o verdadeiro evangelho. Você tem que seguir, e que no caso aqui para nós hoje é o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Então se nós voltarmos lá na época de Noé, nós olharmos ali, Noé estava pregando e estava edificando a arca. Ali tinha muitas pessoas que criam no Criador, mas do jeito deles. Eles estavam dizendo que Noé estava doido, que o Eterno não ia destruir aquela nação toda, não ia destruir aquela geração toda. Que ali tinha muitas pessoas ali que estavam servindo o Criador. Tinha muitas pessoas ali servindo do jeito deles e cometendo abominações perante aos olhos do Criador e achando que estava certo. Mas quem estava com a visão correta para aquela época não era só Noé? Noé estava lá construindo a arca, edificando a arca e pregando o evangelho, pregando as boas novas. Mas eles não aceitaram. Eles olhou e falaram: mas só você que está certo, no meio desse tanto de multidão aí, só você que vai estar certo, só você. Você está doido da cabeça. Olha o tanto de gente aí que crê também, que prega, que com certeza tinha pessoas naquela época que criam, só que criam erroneamente, criam errado. Quem estava com a visão correta para aquela época era Noé. Aí depois o Eterno foi e levantou Abraão. Quem estava seguindo Abraão estava seguindo corretamente a vontade do Eterno. Aí depois o Eterno levantou Moisés. Quem estava com aquele homem seguindo ele estava com a visão correta e fazendo do jeito que ele estava ensinando, estava com a visão correta. Aí depois o Eterno levantou outros homens e assim por diante. Chega lá na frente, Elias, Alial, corre e se esconde diante de uma caverna e fala: ah não, agora só ficou eu, não tem mais ninguém. O Eterno falou: não, eu ainda tenho 7.000 que não se prostrou diante de Baal. O Eterno sempre tem um pequeno número, mas ele tem um pequeno número. Depois lá na frente o Eterno vai separando uns homens para a guerra. Você vê que no final ficou só 300. O Eterno não quis aquele grande número. O Eterno sempre escolhe um remanescente, um pequeno número para poder fazer a sua vontade, porque a grande maioria não vai fazer. Então esse negócio de Maria vai com as outras só vai dar com os burros na água, não vai dar em nada. A própria Bíblia fala para nós não seguir a multidão. Não vá com a multidão. Quem está seguindo a multidão não pensa que está certo não, que está fora. Tem pessoas aí, já tá olhando: ah, mas tem Silas Malafaio,
que é um grande pregador, milhões gostam do Silas Malafaia. Tem milhões que seguem o R.R. Soares, tem milhões que seguem o Edir Macedo, segue o Valdomiro Santiago. Aí vai atrás, multidões vai atrás. Fala, não, mas todo mundo está indo ali, eu também vou. Maria vai com as outras. Vai cair tudo dentro do buraco. Então veja bem, irmão, o evangelho verdadeiro, ele não está com as multidões. O evangelho verdadeiro não está com essa massa que muitos estão pensando aí. O que o próprio Salvador disse? Ele disse assim: alegrai-vos, pequenino rebanho, porque dos tais é o reino dos céus. Ele falou alegrai, grande rebanho. Falou alegrai-vos, pequenino rebanho, porque dos tais é o reino dos céus. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que cresceu tanto que se tornou uma grande árvore. Esse grão de mostarda representa o cristianismo hoje. Na verdade, o grão de mostarda, quando ele é plantado corretamente, assim, ele se torna apenas uma hortaliça, uma árvorezinha pequena. Essa é a igreja normal. Mas o grão de mostarda se tornou uma grande árvore. É o cristianismo, que as aves veio e se aninhou nos seus galhos. Quem são as aves? Demônios, lá traduz, lá fala que são demônios, está aninhado nesse cristianismo aí hoje. Então ele se tornou uma grande árvore. Ele enraizou na terra e não quer sair da terra para nada. Uma hortaliça, você arranca ela fácil do chão, por quê? Porque ela não está presa nessas coisas terrenas. O verdadeiro seguidor do Mashiach não está preso nas coisas da terra, ele não está pregando prosperidade, não está pregando nada disso, ele está pregando o reino dos céus e a sua justiça. Então, o verdadeiro evangelho ensina que as pessoas têm que correr dos bens materiais. Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói. O verdadeiro evangelho fala: acumuleis nos céus, porque onde estiver o seu tesouro estará, onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro estará o seu coração. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A Bíblia fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, o verdadeiro evangelho não prega bens materiais. A Bíblia fala no livro de Provérbios: se não me dê o pão, não me dê a pobreza, para que eu não venha mendigar e envergonhar o teu nome. E não me dê a riqueza, para que eu não venha criar asas e perguntar: quem és tu, Ial? Então, veja bem, nós não devemos pregar esse verdadeiro evangelho e nós temos que seguir a visão correta. Mas muitos pensam que a visão correta está com aqueles homens famosos. Se você olhar, a Bíblia diz que o Eterno chama as coisas loucas para confundir as que são. O Eterno chama os simples para confundir os que se acham sábios. Então o Eterno está com os pequeninos e não com aqueles que se pensam ser grande. Então, irmãos, esse evangelho que está sendo pregado aí não tem nada a ver com o evangelho que os apóstolos ensinou. Então você pode ver a igreja de Filadélfia e falar: vocês têm pouca força. Laodiceia é uma igreja grande, abastada, rica, próspera, mas Filadélfia fala: vocês têm pouca força. Vocês são um pequeno número. Mas quem que falou que pregava a verdade? Filadélfia. Então não adianta você querer estar dentro da Laodiceia, não adianta você querer seguir a massa. Se seguir a massa vai quebrar a cara. Não adianta seguir esses homens não sabem nada. Esses homens aí estão fora das escrituras. O pequenino rebanho é que está com a verdade, irmão. Se você olhar ali o Salvador, ele era só ele. Primeiro veio João Batista e Yohanan. Quem é que estava com a verdade? Eram os fariseus lá dentro do templo ou era Yohanan? João Batista lá no deserto pregando. Muitos foram lá ter com ele. Era ele, vestido de pele de camelo. O que o Salvador falou? Uma cana seca agitada lá no deserto. Vocês foram lá ver, foi uma cana seca? Por quê? Porque o Espírito do Eterno estava naquela cana seca. O Espírito do Eterno estava usando aquele simples homem vestido de pano de saco. Não estava com os doutores da lei, com a Bíblia debaixo do braço, com a escritura debaixo do braço. Não, doutor da lei, fariseu, conhecedor da escritura, sacrificando. Quem é que estava certo? Era Iauxa com 12 ou eram os fariseus? Era Iauxa com um grupinho de 12 ou eram os fariseus lá, massa, sacrificando, que tanto de animal? Quem é que estava correto? Não era Iauxa? Não era o pequenininho, o rebanho que estava lá com ele, os 12, seguindo ele, lá um grupinho lá? Então as pessoas acham que o número é que conta. Não, minha igreja é grande. Está por fora demais, irmão. Está por fora demais. A Bíblia diz que o Salvador, nem bonito ele não veio. Ele veio feio para poder confundir as pessoas, para as pessoas não dar. As pessoas olhavam e falavam, olhávamos para ele e não havia a formosura alguma que atraísse o nosso olhar. Aquele rei lá, não sei se foi Caifás ou Herodes, foi Herodes, né? Que virou e falou assim, que ele chegou lá, que ele apresentou para ele, que ele estava doido para conhecê-lo. Quando ele bateu o olho nele, ele falou, isso aí? Esse homem aí que o povo está falando aí que faz milagre? Ah não, achei que vocês iam trazer aqui para mim, que era um rei. Achei que vocês iam trazer aqui um homem bonito, um homem aparente. Aí, o que vocês trouxeram? Isso aí? Então, veja bem, irmãos, as pessoas não dão valor
nos homens simples. Eles estão olhando aqueles que estão engravatados no terno, que carrega a maletona, que todo mundo fala deles, que fez bacharel, que fez teologia. Está por fora, irmão. O Eterno não está nisso não. O Eterno é simples. O Salvador veio e mostrou simplicidade. Ele nasceu numa manjedoura. Ele entrou em Yalxalém montado no jumentinho. Nem no manga larga não foi. Eu podia estar no manga larga, ele era rei. Ele é o rei. Tudo foi criado por intermédio dele, porque ele queria. Por que ele entrou montado no jumentinho? Porque ele é simples, ele está na simplicidade. Então é por isso que Laodiceia fala: eu estou do lado de fora e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. A igreja de Laodiceia, nem lá dentro ele não está. Então o apóstolo Saul falou o que aqui? Ele falou: eu, como bom arquiteto, o Eterno me entregou a planta. E eu coloquei o fundamento. Aí ele falou assim: o fundamento é Yalxa, o Machia. Ele deu o nome verdadeiro. Ele falou assim: esse é o fundamento de tudo. Vocês têm que ficar em cima desse nome aqui, ó. Ele falou: ó, segundo a graça do Criador, que o Criador me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. O fundamento é o nome de Yalxa. Não é Jesus, é Yalxa. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, quanto ao nome, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto. Yalxa Machia falou: ninguém pode pôr outro nome além do que o Pai já colocou. Mas os homens querem o quê? Os homens querem criar outros nomes. Criou outro falso nome. Cada país é um nome diferente. Aí ele vira e fala assim: cada um constrói sobre esse fundamento. Quem é que está construindo sobre o nome de Yalxa? Muitos estão construindo sobre o nome Jesus, Isa, Jesus, Olorum, Tupã. Cada país é um nome diferente. Então o Eterno não aceita outro fundamento além daquele que ele mandou o anjo Gabriel falar com Mariã. Mariã coloca o nome dele de Yalxa, porque nesse nome há poder, esse nome tem um significado. Yalxa significa Yal salva, Yal é o Salvador, Yal é a salvação, o Eterno é a salvação. Mas Jesus não significa isso, irmão. Jesus significa: isto é um porco. Eu já falei isso nos vídeos. Então tem que pôr isso na cabeça: não tire o verdadeiro fundamento. Então, o que a Bíblia faz no livro de Efésios? Nós devemos andar no fundamento dos apóstolos, na doutrina deles, nos ensinamentos deles, nas veredas antigas. Nós temos que voltar lá atrás, pregar. Não tem importância, leva outro nome. Não tem não? Então leva. Só estou mostrando para os irmãos o que aconteceu com a Torre de Babel. Ele falou assim: ó, vinde, construamos para nós uma cidade, edifiquemos para nós uma cidade de uma torre, cujo topo chega até os céus, e façamos para nós um nome, para que o nosso nome se torne célebre. As pessoas querem levar o nome das suas denominações. Eu sou da igreja quadrangular, eu sou da igreja batista, não, eu sou da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Campo de Formosa, não, Ministério do Campo de DF, Ministério do Campo, eu sou da Deus e Amor, não, eu sou da presbiteriana, não, irmão, eu sou dessa, eu sou daquela. Nomes, fundamentos lançados pelos homens, vários fundamentos lançados pelos homens. O Eterno não aceita esses nomes. O Eterno não aceita esses nomes. O Eterno só aceita um nome que Ele colocou debaixo dos céus, para que os homens edifiquem sobre esse fundamento. O que é o fundamento? É uma base do templo. É uma base onde começa tudo ali. A casa começa a ser construída. E esse fundamento é o nome de Yalxa, o Machia. Yalxa é o nome do Filho do Eterno. Não adianta lançar outros fundamentos, não, que o Eterno não aceita outros fundamentos, não. O Eterno não aceita outros nomes. Está escrito aqui, ó, não, você não pode pôr outro fundamento diverso do que já está posto. Lê o texto, você vai ver, você está falando: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cafos, eu sou de Shaul, que é Paulo. Aí ele falou: você está tentando lançar outros nomes, ó. Olha vocês tentando pôr outro nome aí, ó. Você está querendo criar outros nomes. Mas não pode, ele falou: você não pode pôr outro nome diferente. Já foi lançado o nome verdadeiro, Yalxa. E quando Yalxa apareceu para ele, no caminho de Damasco, ele falou em língua hebraica. O Salvador falou em língua hebraica, ele lá: eu sou Yalxa, a quem tu persegues. Estão entendendo, irmão? Então, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele é pequenininho, é só para os irmãos ter ciência de que não se pode tirar o verdadeiro fundamento. E não adianta ir com a maioria, não adianta ir com a Maria. Maria vai com as outras. Nós temos que voltar nas veredas antigas, nos caminhos antigos. Que o que eles estão pregando hoje? Eu já falei: Trindade, três Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é igreja católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É igreja católica, é o Deus da igreja católica. O Eterno não é três, Ele é um. Ouve, ó Israel, eu sou um.
Ouva Israel, o Eterno é um, Yahweh é um, não é três. Sai fora disso aí, irmãos. O nome é falso. Eles dizem que Deus encarnou e veio na terra e nasceu numa manjedoura. Isso é heresia da mais grave que existe. O Criador nunca se encarnou e nunca veio na terra. O Criador nunca veio na terra. Ele enviou o seu filho, nascido de mulher. Lê lá Luiz Galo. Ele enviou o seu filho, nascido de mulher. Teve até um vídeo aqui que eu ia... Naquele vídeo que eu lancei, se os irmãos assistiram, eu falei que o nome, o filho não pode ser adorado. Eu ia até ler uma texto aqui, ó, lá. Eu ia ler várias passagens, mas aí acabou o tempo que meu celular não deu para gravar tudo. Mas aí eu ia mostrar isso aqui lá. Olha aqui, ó. Na Bíblia Almeida sua tá assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Atos 20, versículo 28. E aí eu já estou encerrando também. Diz assim. Aqui, ó. Vou até mostrar para você ver. Olha o que está escrito aí, irmão. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Ei, irmão, esse negócio de pregar que Deus encarnou, que Deus veio nessa terra, isso é a maior heresia de todos os tempos. Os homens deturbaram a Bíblia, irmão. Deus não encarnou, não. Deus não veio na terra, não. Deus que eu falo aí, que eu estou falando a palavra Deus aqui para poder ficar mais simples para as pessoas que estão me ouvindo, porque Deus não é nem Deus, Deus é Zeus. É o nome de um ídolo. Mas eles estão falando que o Criador encarnou e veio na terra, o próprio Eterno Yahweh. Não, ele não veio. Ele enviou o filho dele. Agora, a mesma passagem, já leio. Leio. Quando eu falo para vocês que tem que comprar a Bíblia de Jerusalém, é isso aí, ó. Leio. Aí. A igreja, aqui está a igreja de Deus, na igreja de Yahweh, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio filho. Então o sangue de quem foi derramado? Aqui está dizendo que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Aqui está dizendo que ele comprou a igreja com o sangue do seu filho, porque o filho não é o próprio Criador. O pai não tem sangue. Para muitos que usam a palavra Deus, Deus não tem sangue. O Eterno não tem sangue. Quem tinha sangue era o filho dele, Yahshua Mashiach, que se transformou em homem, 100% homem. Então essa mensagem aí de pregar que o filho é Deus encarnado, que é o pai encarnado, isso é o espírito do anti-Mashiach, é o espírito da besta, é o espírito do anti-Mashiach. O que está escrito aqui, ó? Todo aquele que não confessa que Yahshua veio em carne, tá? Nisto reconhecereis o espírito do Criador. Todo espírito que confessa que Yahshua veio na carne é do Criador. E todo espírito que não confessa que Yahshua veio, em carne, este é o espírito do anticristo, do antimachia. Então todo aquele que não confessar que ele veio como 100% homem, não é do Criador, é o espírito do maligno. Que na graça e na paz do Eterno. Vai esse vídeo aí para vocês.